tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Estou aqui mais uma vez nesse canal Palavra com Rose Gomes, trazendo aí uma série de vídeos relacionada com a vida sentimental, tá bom? Estou aqui para te ajudar, estou aqui para trocar com você experiência. Gostaria muito que você falasse o que está achando do vídeo, tá? Às vezes você pode discordar e não tem problema nenhum. Tudo com muita sabedoria, com muito amor, porque somos mulheres adultas, na verdade. Então não precisamos estar aí falando coisas que venham a machucar uma a outra, pois o intuito desse canal é que nós venhamos nos ajudar, para que nós possamos crescer cada vez mais, elevar nossa autoestima, se cuidar, amar e ser amada, porque é isso que nós merecemos, tá bom? Então, no decorrer do vídeo aí, se você não concordou com alguma coisa ou até concordou, quer deixar alguma coisa aí para mim na descrição, né, contando um pouquinho do que você tem passado. Isso também vai me dando direção para novos vídeos, tá bom? E conforme o Espírito Santo de Deus for colocando no meu coração, eu venho trazendo aqui, dividindo com você as minhas experiências, onde eu errei, onde eu estou acertando, onde eu estou aprendendo e estou dividindo com você, tá bom? E hoje eu quero falar com você sobre esses 6 passos aí para que haja uma mudança na nossa vida sentimental, né? Como diz o título, eu quero que ele mude, então mude você. Olha que coisa, não é verdade? Às vezes nós ficamos esperando que o outro mude, às vezes nós ficamos apontando o erro do outro. Num relacionamento geralmente é assim, a mulher começa a falar com o homem, né? Olha, você não faz isso, você deixou de fazer aquilo, e ele não ouve. Você fala, já aconteceu isso com você? Parece que entra no ouvido e sai no outro. Quanto mais você fala, pior é. Então, eu vou deixar para você aqui 6 passos que vai te levar no caminho da vitória. Eu tenho colocado isso em prática na minha vida e tenho visto resultados, tá? Porque eu também sou uma mulher como você. Talvez você tenha essa inquietude, né? Nós somos assim, nós queremos falar, nós queremos fazer, nós somos mulheres guerreiras, né? Como diz aí, mulheres fortes, mulheres que já passaram por várias situações e vamos criando uma casca, essa casca para nos proteger, tá bom? Como não tem ninguém que nos proteja, nós mesmos nos protegemos, não é verdade? Então nós começamos a ficar muito naquela energia masculina. Porque tem sim, gente, essa energia masculina e energia feminina que todos nós temos, tanto o homem como a mulher. E às vezes a mulher está vibrando nessa energia masculina, por isso que ela começa a se sentir tão mal, porque não é o seu polo, entende? Mas devido a algumas circunstâncias da vida, nos levam a ficar nesse polo, no polo masculino, porque é um polo de proteção. É até inconsciente, é uma maneira da gente nos protegermos, né? Então vou deixar para você aí o primeiro passo, tá? Vocês já ouviram falar do Quarto de Guerra, o filme? Gente, assista esse filme. Se você ainda não assistiu, é um filme que eu indico para você, tá? Assista esse filme, mulher. Nós somos mulheres que temos sim algo especial. O Senhor já nos capacitou. Nasceu mulher, já nasce capacitada, tá? É algo assim divino que Deus nos dá. A sensibilidade, a visão ampla, né? É uma maneira que nós vemos as coisas. Esse lado nosso emocional, esse lado nosso amor, né? Essa ternura, essa delicadeza, essa feminilidade que temos em nós, o Senhor já colocou. Só que, claro, no decorrer da nossa vida, algumas de nós vamos perdendo isso. Isso é normal, mas nós podemos resgatar, tá? Então, o quarto de guerra é um lugar para você entrar e falar com Deus, pedir ajuda, pedir direção, pedir sabedoria. Falar para Deus o que você está sentindo. Às vezes nós queremos falar, nós fazemos isso, né? Falamos com a nossa amiga, com alguém lá do trabalho, pessoas que às vezes nem vai te dar uma direção correta, um conselho bom. E aí nós nos perdemos. Porque se você falar com uma pessoa que não tem uma direção de Deus, ela pode te dar um direcionamento que vai te levar para um fracasso, uma derrota. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então o melhor lugar para buscar sabedoria, conhecimento, graça é com Deus. Então a própria palavra nos fala isso, né? Entra no teu quarto e fala com Deus, abre o seu coração. E às vezes temos aquela questão assim, mas eu não sei orar. Não, é falar com Deus, falar com o Pai, falar com o seu ajudador, com o seu protetor, o nosso Paizinho querido, ele vai nos ouvir. Fala com o Papai do céu. O Senhor Jesus deixou uma oração aí para nós, né, que é a oração do Pai Nosso, e ali dá um direcionamento de como chegar ao Pai. Então você chega nele engrandecendo, glorificando, sendo grata pelo que você já tem, né, pedindo perdão dos seus erros e pecado e falando o que você está sentindo. E fala, Senhor, olha, meu esposo, né, ele é assim, ele está fazendo dessa forma, eu não estou conseguindo mais lidar com isso.
peça ajuda, peça direção, leia a palavra, comece a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Comece a fazer um devocional pela manhã. Todos nós temos uma Bíblia, na verdade. Às vezes você tem aquela Bíblia aberta no Salmo 91 para trazer proteção para sua casa. E isso daí não vai trazer proteção, entende? Porque a palavra, a Bíblia aberta é apenas um livro. Você precisa ler e colocar em prática na sua vida. Ah, mas eu leio, eu não entendo. Então leia palavras que são mais simples de ler, como Salmos. É muito simples, Salmos, Provérbios, né? E vai aos pouquinhos pedindo a Deus graça. Todo dia, sabe? Leia só um capítulo, leia um salmo, faça sua oração, comece a falar com Deus, comece a expor o que você está sentindo sem medo, né? Porque às vezes você fala, não vou falar isso para Deus porque isso é muito pesado, às vezes cometeu um erro, um pecado, não vou falar isso para Deus porque, né? Não, Ele já sabe. Nosso Deus é onisciente, né? Onipotente, onipresente, né? Não escondemos nada dele, mas Ele quer que nós falamos a Ele. Ele quer que nós chegamos a Ele. A palavra diz assim, chegai-vos a Deus e eu chegarei a vós. Então é importante, mas Rô, você não ia falar sobre a vida sentimental? Então, vida sentimental. O que nós somos sem Deus? Primeiro lugar em tudo que você vai fazer. Vida sentimental, financeira, saúde, o que for, Deus em primeiro lugar, sempre. Então entra ali, é o quarto de guerra, e nesse quarto você vai orar, vai repreender o mal na sua vida, começa a buscar, começa a colocar em prática isso. Tome nas tuas mãos, tome posse da autoridade que Jesus já nos deu. A palavra está lá, em meu nome vocês expulsaram demônios, em meu nome vocês foram coisas maiores do que eu fiz. Ele já nos deu essa autoridade. Então entra no seu quarto e ore. Repreenda o mal, repreenda o espírito de briga dentro do seu lar. A frieza no seu relacionamento. Chega uma situação que o homem e a mulher não quer mais estar um perto do outro, não tem mais, né, aquele momento íntimo do casal. E isso é um mal que entra. Encontrou uma brecha, ele está ali, né? Então você tem autoridade em nome do Senhor Jesus para repreender esse mal. Comece a orar, comece a buscar. Esse daí é o primeiro passo. O segundo passo, você vai olhar para você, tá? Começa a te resgatar, mulher. Eu sei que há feridas, há coisas a serem tratadas, busque ajuda. Às vezes ficamos naquele lugar que pensamos que não precisamos de ajuda, precisamos, gente. Precisamos um do outro. E temos aí até mesmo profissionais que podem nos ajudar. Então, se você tiver acesso, busque ajuda num psicólogo, busque ajuda numa mulher de Deus que você conheça, que você olhe e vê que tem um casamento abençoado, que possa te dar alguma palavra para te ensinar, para te incentivar. Uma amiga, mas uma amiga que você vê que vai te dar palavras boas, principalmente pessoas que são casadas, tá? Porque às vezes você é casada e encontra uma amiga, né, que já passou por várias decepções na vida, e você vai contar da sua vida e ela vai te dar um conselho totalmente destruidor, entende? Então nós temos que ter sabedoria até nisso. Se não, é você e Deus. É buscar conhecimento, que nem você está fazendo aqui, vendo vídeos, lendo livros, né? Já indiquei para vocês aí. Casamento Blindado é um livro muito bom, vai abrir aí a sua mente, a sua visão. Comece a buscar conhecimento na palavra. E é isso, gente, a gente temos que fazer a nossa parte. E comece a te resgatar, como eu disse, começar a olhar para você. Eu lembro que isso me marcou muito, né? Já deixei para vocês aí, que eu falava, Senhor, eu quero que o Senhor prepare para mim um príncipe. E nisso que eu estava falando, é aquele homem amável, um homem carinhoso, um homem companheiro, né? O homem que está ali do meu lado. Então eu pedi ao Senhor isso. E o Espírito Santo de Deus falou para mim, você é uma princesa? Observa só, eu estou pedindo um príncipe, mas você é uma princesa? Porque um príncipe vai ficar com uma princesa, entende? E ali eu comecei a olhar para mim, falei, meu Deus, eu não sou uma princesa? E comecei a olhar a minha maneira de ser, a maneira como eu estava embrutecida, como eu estava machucada, como eu estava ferida. E eu precisei buscar isso. Eu tinha dificuldade de demonstrar amor, até mesmo pela minha criação, né? Se você é da minha idade, ou um pouquinho mais nova, a nossa criação geralmente foi bem diferente de hoje, né? Eu com meus filhos eu consegui dar um pouco mais de amor, de demonstrar mais isso. Meu pai demonstrava amor com a atitude dele, né? Ele era um amor de pessoa, mas não era aquela pessoa de ficar abraçando, beijando, falando te amo, porque ele também não tinha tido essa criação, né? Vem de uma outra criação. Eu tinha dificuldade de abraçar meu pai, de abraçar minha mãe. Eu tinha dificuldade. Os meus filhos têm facilidade para isso, né? É dia das mães, ele vem me abraça, me dá um beijo,
né? Até hoje, para abraçar meus filhos, eu tenho aquela dificuldade, mas eu aprendi a me esforçar a fazer isso. Então, às vezes eu falo para minha filha, dou um abraço nela, no aniversário eu vou lá, dou um abraço, mas meio constrangida, um pouco com vergonha. É engraçado isso, né? Por causa da criação. E para eles é tão normal. Eles falam com um amigo, com uma amiga, eu te amo, Deus abençoe você. É fácil falar para, né? É fácil, vocês estão me entendendo? A facilidade que esse pessoal de hoje tem. Talvez por causa da criação que nós demos, porque nós não tivemos isso na nossa criação. Então é difícil até para expor isso para o amor da gente, né? Às vezes tem pessoas que não falam eu te amo para o marido, tem dificuldade. Então eu comecei a melhorar isso em mim. Eu era uma pessoa às vezes muito bruta nas palavras. Então eu comecei a pensar mais na hora de falar, né? Eu sou sanguínea, então às vezes acontece uma situação, você já estoura. É claro que eu não sou 100% não, é uma dificuldade, é uma situação que eu tenho que estar lidando, aprendendo a lidar com isso, entende? Então é um trabalhar que eu tive que buscar em Deus, o Espírito Santo nos ajuda nisso. E eu fui melhorando cada vez mais, né? E eu olho para mim hoje, eu falo, poxa, parabéns, você conseguiu, né? Porque quem eu era e quem eu sou hoje, eu vejo uma grande mudança. E é interessante porque o meu marido, para ele é uma facilidade. E olha que ele também teve uma criação meio difícil. Mas não sei, acho que é da pessoa também, né? Ele é muito carinhoso, a maneira dele falar comigo, né? Me abraça e me beija toda hora. Se deixar, às vezes nós estamos andando e ele me abraça e dá um beijo na minha cabeça, e dá um beijo no meu rosto, e está de mãozinha dada comigo. Então, eu fui aprendendo depois com ele, né? Ficou mais fácil ainda, porque ele me dava isso e é claro que eu retribuía. Então, isso é importante, tá? Que você comece a buscar a sua feminilidade, a te buscar, a te encontrar. Peça ao Senhor que te ajude a curar essas feridas, né? Busque conhecimento, busque ajuda e vai te resgatando para que você possa ter um relacionamento abençoado. Então são etapas que nós devemos fazer. E o terceiro passo é deixar o orgulho de lado. Eu acho que esse passo é difícil, né? Deixar o orgulho de lado, porque às vezes no seu relacionamento aí, se você já está, né, no relacionamento, é casada, talvez ele tenha falado tantas coisas que já te magoou, palavras que falam assim, afetam o nosso coração de uma forma que fica ali dentro da nossa alma. Então, para isso, você tem que se posicionar, querer sair desse lugar de vítima, né, de machucada, de ferida, para que você possa viver o que Deus tem para ti. Então, você precisa deixar o orgulho de lado e é a parte mais difícil, porque é a hora de chegar a conversar com o marido, né? Eu vou até ir para o quarto passo, estou lendo aqui para não esquecer, que está muito junto, pedir perdão. Então, olha só, terceiro passo, eu tenho que deixar o orgulho de lado. Eu tenho que pensar, o que eu quero nesse casamento? Eu quero que ele seja destruído ou eu quero restaurar o meu casamento? Eu quero restaurar o meu casamento. Eu quero viver uma vida abençoada no meu relacionamento. Então, eu vou ter que deixar o orgulho de lado, esquecer o que passou, pedir perdão, aí você tem que se colocar nesse lugar. Por isso que anda junto o orgulho e o perdão. Se eu não deixar o orgulho de lado, eu não consigo pedir perdão, entende? Então, nós vamos se colocar naquele lugar, não, mas foi ele que errou, foi ele que falou, foi ele que fez. Tudo bem. Você vai ter que se humilhar para que você possa, sim, ter a bênção do Senhor na sua vida. Quando você faz isso, você fecha brecha, entende? Isso é muito importante, gente. Você não tem noção do que acontece no mundo espiritual com essa sua simples atitude. Então, deixe o orgulho de lado e peça perdão. Você vai ver isso daí quebrando o coração do seu marido, quebrando o coração da sua esposa, entende? Ou de um amigo, ou um irmão, alguém que você teve aí um impasse, né? Uma situação, quando você chega, deixando o orgulho de lado e pedindo perdão, isso quebrando o coração da pessoa. E se foi ela que errou, pior ainda. Ele vai se sentir constrangido, porque ele vai dizer, nossa, foi eu que errei, que vergonha, né? E ele está me pedindo perdão e ela está me pedindo perdão. É lindo, gente, é lindo o poder do perdão. O perdão abre portas, o perdão restaura. Então, quando eu deixo o orgulho de lado e peço perdão, o mundo espiritual se move a seu favor. Por isso que é tão difícil, entende? Quando você pensar, não, eu vou pedir perdão, vai ficar, não, mas foi ele que errou. Não peça perdão, não, foi ele que fez isso.
Abandone ele, abandone ela. É dessa forma. Há uma luta no mundo espiritual, por incrível que pareça. Então, primeiro passo, entre no seu quarto de guerra, ore, coloque Deus em primeiro lugar. Segundo passo, olhe para você, busca te resgatar, busque ajuda. Terceiro passo, deixe o orgulho de lado. E o quarto passo, peça perdão. Você vai ver o mover de Deus na sua vida. Quando eu quero receber algo de alguém, eu preciso dar. Então eu preciso pedir perdão para que eu também receba o perdão. Entende? E Deus vai mudar essa situação. Siga esse passo para você ver a diferença que Deus vai fazer. O quinto passo, você vai começar a plantar boa semente e você vai ver o retorno que isso vai trazer para a sua vida. E como isso, Rose? Com boas atitudes. Aquilo que você nunca fez, você vai passar a fazer. Né? Você já cuida da sua casa, do seu lar, seja mais carinhosa, mais atenciosa. Quando o marido chega, pergunta como foi o dia dele. Vai até ele dar um abraço e dar um beijo. Eu sei que vai ser difícil nos primeiros momentos. Talvez ele venha até estranhar essas novas atitudes. Talvez ele venha até te perguntar, tá tudo bem com você? Você fala, está tudo bem, está tudo bem. Eu quero uma mudança nas nossas vidas. Eu quero restaurar o nosso casamento. Eu ainda te amo. Por mais que pareça que não, eu ainda te amo. Então eu estou lutando por isso. Isso vai quebrantar o coração dele. Você pode ter certeza, tá? Então, você vai começar a fazer coisas que você nunca fez. Por exemplo, colocar um prato de comida para ele. Muitas dizem o quê? Não, você não deve fazer isso porque ele não é o seu filho, não é assim? Deixe isso de lado. Seja mulher sábia, mulher. Nós temos um poder nas nossas mãos que se nós usarmos, acho que todas as mulheres seriam felizes. Está na nossa mão esse poder. Quando Deus diz para nós, mulher sábia edifica o seu lar e a tola destrói, é porque Ele sabe que Ele colocou nas nossas mãos. Se eu usar isso em prol, em benefício, vai ser uma bênção. Se eu usar isso de uma maneira errônea, vai trazer danos e prejuízo para o meu lar, destruição, entende? Então, essa maneira nossa, né, de colocar ali uma toalha na mesa, colocar uma flor para deixar o ambiente agradável, um cheirinho na casa, aquela cama bem posta, né? Com cheirinho naquele quarto, um ambiente agradável. Outra coisa, mulher, não deixe que o seu quarto seja um lugar para você estar ali discutindo, brigando com o seu marido. O quarto é o lugar de três coisas: buscar a Deus, de repousar e de amar o seu amor, de estar ali junto com Ele, entende? Se é que você me entende? É um ambiente para isso. Não deixe que pessoas estranhas entrem dentro do seu quarto, do seu repouso. É um lugar sagrado, é um lugar de vocês dois, né? Então, cuide disso. Se vai discutir alguma coisa, se vai falar alguma coisa, lá na sala, na cozinha, no quarto não. Entrou no quarto, acabou. Acabou. É você e seu marido e Deus. Entende? Não permita que seja um ambiente desagradável. Comece a ter paz dentro do seu lar. Você mesmo, às vezes você está tão irritado e a gente fala muito, mulher fala demais, não é verdade? Então tudo que está dentro de nós queremos expor. Tome cuidado com isso. E isso diz muito sobre o sexto passo, que é vença no silêncio. Gente, esse é difícil, hein? Para nós mulheres. Vencer no silêncio. Às vezes ele vai começar a procurar fazer algumas coisas para te agradar. Ao invés de reclamar, agradeça, seja grata, né? Tem uma palavra ali de ânimo. Às vezes ele está ali te ajudando, vai limpar lavar uma louça e você viu que não lavou tudo, porque o homem parece que não enxerga direito, né? Diferente de nós. Então ele foi lá, lavou a louça, limpou tudo ali e de repente ficou uma panela, ficou um copo. Silêncio. Agradeça. Ai, amor, não acredito que você lavou a louça hoje para mim. Ai, obrigada, amor. Você não sabe como isso para mim é importante. Já vai me dar uma ajuda aí, e enquanto eu estou fazendo outra coisa. Ele saiu, você vai lá, pega a panela, lava o copo, guarda. Entende? Lavou o banheiro, não vai ficar do jeito que você lava. Ninguém faz como nós mesmos, não é verdade? Se você for como eu, às vezes eu prefiro fazer para que a pessoa faça lá e não fique do jeito que eu quero. Mas eu tive que aprender nisso também. Entende? Então, às vezes ele me ajuda com alguma coisa, eu agradeço. E ele tem vontade de me ajudar de novo, porque a pessoa faz, você reclama. A pessoa tenta fazer uma coisa para você, você reclama. A pessoa fala assim, eu não vou fazer mais não. Oxe, eu faço, sabe reclamar? Entende? Mulheres, tenham cuidado.
Vença no silêncio. Às vezes você vê uma coisa que ele fez e você não gostou, fica quieto. Eu falo de coisas normais, tá, gente? De um relacionamento, tá? Eu gosto de deixar isso, abrir um parênteses aí, porque eu não tô falando de abuso, não tô falando de sofrimento, não tô falando nada disso, tá? Essas coisas não. Não aceite isso, mulher. Você foi feita para ser amada. O Senhor nos criou para nós sermos amadas, respeitadas, valorizadas. Se não está acontecendo isso, aí é uma outra situação, é assunto para outro vídeo. Falando do cotidiano de um casamento, que são pequenas coisinhas que vai levar a uma destruição. Pequenas coisinhas. Nós começamos um relacionamento tão bom, não é? Ele traz flores para você, ele te leva para passear, você fica toda arrumada esperando ele chegar. Isso é um namoro. E aí o noivado, aí casa. Ali nos primeiros meses, uma bênção. Daqui a pouco, nós estamos no cotidiano das nossas vidas. Aí já não se preocupa mais em se cuidar, já não se preocupa mais em se arrumar. E aí é o cotidiano do dia a dia, é só reclamação, é só apontando os erros. E vai dormir, é óbvio. Você começa a pensar, nossa, ele não me procura mais. É claro que não. Não se arruma, não se cuida, não se perfuma, não se prepara para o seu esposo. E quer que ele te busque, que ele te procure. Entende? Então são questões aí, mulheres, que nós precisamos começar a olhar. O que eu tenho feito que... mas é só eu não, mulher. Eu estou falando com você porque é você que está me ouvindo. Esse canal é para nós mulheres, né? Eu gostaria sim de falar algumas coisas para os homens, mas é poucos que vão estar aqui no canal. Entende? Então, e outra coisa, quem comanda o celular é você. Mas que nós sabemos que o homem é o cabeça do lar. Ele é o líder, né? Nós temos que estar aí nesse lugar da hierarquia dentro do lar, respeitando o lugar do seu marido. Mas você vai ver que quem comanda o seu lar é você. Por isso que está escrito para nós, mulheres, seja submissa ao seu marido, entende? Porque Deus já sabe do poder que nós temos. Nós comandamos mesmo. Só que nós temos que fazer isso com sabedoria. Deixar ele no lugar dele de homem e ficar no seu lugar de mulher. Estar lado a lado com ele. Para que os dois possam caminhar na mesma direção, entende? Com Deus abençoando cada atitude que vocês tiverem dentro do seu lar. Porque quando estamos de acordo com a palavra de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus, isso vai respingar no nosso lar. É bênção, é brechas fechadas para Satanás. Mas quando eu começo a me posicionar de uma maneira incorreta, abrindo brechas, atitudes que não agradam a Deus, são brechas e o inimigo entra e destrói. Eu sei do que eu estou falando, por isso que eu estou aqui te trazendo essa mensagem, tá bom? Então, como eu disse, vamos recapitular aí esses 6 passos para que eu não me esqueça, tá aqui anotado, vamos lá. Então, quer dizer, o título, eu quero que ele mude, então mude você. Primeiro passo, entre no seu quarto de guerra, oração, coloque Deus em primeiro lugar, fale com ele, conte todas as suas dores, os seus medos, né? Coloque ele em primeiro lugar e confia que ele vai te dar a direção. O Espírito Santo vai começar a te dar direcionamento, sabedoria. Busque nele isso. Segundo, olhe para você. Então tem as feridas, tem situações, tem posicionamento seu que você precisa aí colocar em prática, né? Buscar sua feminilidade, buscar encontrar você. Mas eu não sou assim, você é assim. Essa é a essência da mulher. Foi Deus que nos colocou. Só que no decorrer das nossas vidas, por causa de decepções, criação e tantas coisas, né? Nós vamos perdendo isso. Então você precisa se resgatar, tá? Buscar isso que Deus já te deu. Terceiro passo, deixa o orgulho de lado. E o quarto tá junto, que é pedir perdão. Então eu vou ter que deixar o orgulho de lado, deixar o passado de lado, se eu quero restaurar a minha casa, se eu quero restaurar o meu casamento, a minha família. Então essas atitudes eu deverei tomar, ok? E os 5 passos, plante as boas sementes com atitudes de amor. E sexta, vença em silêncio. Tem que falar? Fale com Deus. Algumas vezes vai precisar conversar, no momento e na hora certa. No momento da raiva, no momento da fúria, é a hora de ficar em silêncio. Ele falou alguma coisa que você não gostou, você olha só nos olhos dele, fica quieto. Você vai ver que isso vai constranger ele. Ele vai vir em você e falar, ele vai tomar consciência, sabe? O que foi que eu falei? E ele vai começar também a te pedir perdão, pedir desculpa. Você vai ver, porque ele vai ver que você está dando esse passo. É incrível, gente. Aquilo que nós fazemos, o que nós plantamos, nós vamos colher de novo. Eu quero receber amor, então eu vou dar amor.
Eu quero receber respeito? Eu vou dar respeito. Eu quero receber carinho? Eu vou dar carinho. Entende? É dessa forma. Eu espero que você esteja entendendo aí o que eu estou deixando. Se você está gostando dos vídeos, deixa seu like, compartilhe com outras mulheres. Se não é inscrita no canal, se inscreva no canal. Se quiser, deixe algum comentário, mesmo que você não concorde. Com muita sabedoria e amor, deixe seu comentário. E não se esqueça de se inscrever nesse canal. Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.